aqui. Eu queria primeiro agradecer muito aos nossos colegas aqui, pessoas, enfim, referências aqui em grandes, né, programas nas suas empresas. Vou fazer aqui uma rápida audiodescrição que eu não fiz ali naquela minha curta entrada. Então, eu sou um homem branco, baixo, 1,65 m, cabelos pretos, barba, óculos, estou de blazer azul, camisa branca, calça clara. E, enfim, sou o head de psicologia da Vitude e tenho aqui o prazer de mediar aqui nosso papo. Vou pedir para cada um de vocês aqui se apresentar, também fazer uma audiodescrição, depois a gente começa com as perguntas capciosas. Perfeito. Bom dia, eu sou Gabriela Cassicedo, estou sentada numa cadeira branca, sou uma mulher branca de mais ou menos 1,74 m de altura, não dá para ver, Lucas, porque a gente está sentado. Meu cabelo é amarelo, comprido, um pouquinho abaixo dos ombros, estou com um vestido estampado, um tom de rosa claro e um sapato verde. Sou médica de formação, atualmente gerente sênior de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente na Arcos Dourados. A Arcos Dourados, para quem não conhece, é a maior franquia de McDonald's do mundo. A gente é responsável pela marca em toda a América Latina. Bom dia, eu sou a Aniele, eu estou sentada aqui numa cadeira branca, sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, castanhos, cabelos curtos. Hoje eu estou vestindo uma camisa branca com calça azul marinho e um blazer mostarda. Eu sou coordenadora de saúde, segurança e meio ambiente do Grupo Cornélio Brenan, que é um grupo, né, que atua nos setores de incorporação, energia e vidros, e a matriz fica em Recife. Olá, sou Alexander Buarque, sou um homem branco, de cabelos curtos, castanho, uma barba por fazer, com uns tons em branco já, infelizmente. E estou vestindo um costume azul, sapato marrom, no mesmo modelo de cabelo da nossa amiga aqui ao lado. Bem, eu sou gerente médico do trabalho da Abbott, estou há 7 anos nessa função, mais 7 anos. Também diretor da Associação Paulista de Medicina do Trabalho e ajudo aí alguns alunos em algumas pós-graduações também em relação à saúde mental, ergonomia, gestão. Estou aqui para contribuir um pouco nesse painel. Muito bem, muito bem. Vocês viram, né, o peso que tem aqui nesse palco agora. Bom, eu queria fazer a primeira pergunta, né? A gente está aqui para falar do papel, da importância do SESMIT na liderança dos programas de saúde mental, na influência, né, desses programas dentro das empresas. E aí eu queria ouvir de vocês um pouco como que vocês entendem, né? Qual que é o papel ativo do SESMIT nessa frente e os principais desafios que vocês encontram em cada uma das empresas que vocês representam aqui, por favor. Hoje, na Arcos Dourados, considerando, né, mais de 750 restaurantes que a gente tem pelo país todo, de fato, o desafio, nós somos, sabidamente, uma empresa de primeiro emprego, né? Então, a gente recebe esses jovens com todas as suas questões ali pós-adolescência de saúde mental, né? Então, a gente percebe aí, ao longo da evolução dos últimos anos, o quanto que isso hoje nos impacta e as ações que a gente já tem muito com esse viés, né? Então, acho que independente da gente falar de saúde mental dentro da companhia, a gente tem essa faixa da nossa sociedade dentro dos nossos restaurantes e a gente tem já uma estrutura de suporte a eles há algum tempo, quando a gente fala de suporte psicológico, por exemplo, né? Porque são, às vezes, questões familiares, às vezes são questões de relacionamento, às vezes são questões de gênero, que eles ainda estão nessa fase, né, de desenvolvimento, de se entender como pessoas. Então, a gente tem alguns programas estruturados nessa linha há algum tempo, quando a gente fala de suporte psicológico 24/7, para questões mais críticas, já há 7 anos, suporte de terapia mesmo, né, para ele e para a família, totalmente gratuito, já há quase 2 anos. Então, a gente entendeu a necessidade dessa atuação prévia, ainda um pouco distante da discussão de saúde mental da companhia, porque recebendo esses jovens ali, naquele primeiro momento deles de trabalho, né, sendo a primeira oportunidade de trabalho, a gente precisava realizar esse suporte. Então, foi uma atuação do SESMIT já há um tempo, né, como eu falei, programas de 7 anos, já 6, 7 anos. E quando eu trago isso para dentro de casa, Lucas, eu acho que fica um pouco mais claro quando a gente entende a necessidade da discussão, né? O SESMIT precisa ser
hoje a liderança desse tema. Não? Então, se você tem, ou é representado por um engenheiro, por um médico, no nosso caso, a gente tem a estrutura toda, dependendo da quantidade de funcionários da empresa, você tem um representante específico, mas esse representante precisa, sim, estar embasado em dados, dados têm que nos acompanhar, a gente já teve, né, apresentações incríveis aqui hoje de manhã falando sobre isso. Você tem que dominar o tema da sua área, para sentar na mesa com a liderança e discutir de forma estratégica. Né? Eles têm que saber o que é FAP, eles têm que saber qual é o impacto de um afastado na Previdência. Isso, e, às vezes, você precisa trazer essa análise, como o SESMIT, né? Você precisa trazer esses dados na forma deles de entender. Então, se eu falo, por exemplo, né, que, de repente, um custo de afastamento mais de 3 milhões de reais, uma situação hipotética, se eu sento na mesa com a liderança e falo que aquilo significa 15 restaurantes fechados no mês, ele já entende de uma forma muito melhor. Números altos abrem qualquer porta, né? A principal chave para a gente abrir portas são grandes números. Exatamente. Então, além dos seus dados, das suas informações como SESMIT, você precisa estar alinhado com a estratégia da companhia para sentar e discutir. Fizemos isso, né? O Lucas está aqui, a Tati, o Fábio, fizemos isso em várias ações dentro da companhia, principalmente ano passado, com vocês. Mas é essencial que você tenha entendimento da sua informação e da companhia. Não adianta pegar nada de prateleira, não funciona. Estuda, se aprofunda nos seus dados. O que eu estou falando, o que eu vou falar aqui que funcionou para mim, pode não funcionar para você, porque a gente tem um pouco disso, né? Vamos estudar para fazer uma pós-graduação X. Não, estuda para o seu programa de saúde, se aprofunda em dados, se aprofunda em pesquisa, traz isso para essas discussões aqui para poder avançar. O grande valor está na especificidade, né? A gente ganha muito impacto aqui. E interessante pensar que o desafio da Arcos Dourados tem a ver com essa capilaridade e com a faixa etária, né? O momento de vida das pessoas que entram para trabalhar. Como que isso é lá no Grupo Cornélio Brenan? Anne, conta para a gente. Lá no grupo, né, assim, acho que o SESMIT ele está assim descentralizado, né? Porque como a gente é um grupo, eu estou no corporativo, então o meu papel é levar, né, essa pauta de saúde mental para os negócios. Então, é um desafio, né, fazer isso. Como eu estou dentro da área, né, a minha área está dentro de recursos humanos, então facilita dentro, né, da estrutura corporativa a gente seguir aí com essa diretriz, né, como um tema prioritário para o grupo. E aí eu me aproximo bastante do SESMIT dos negócios para a gente trazer esse tema, né, como um ponto, né, prioritário para cada negócio, porque a saúde física, né, ainda é uma questão como prioridade para cada um deles, né? Então, assim, é desmistificar esse papel de olhar apenas para o físico, mas, além disso, é o que a gente vem fazendo aí no grupo, né? E eu conto bastante, né, com o apoio, né, da equipe de saúde ocupacional, porque vai ter essa sensibilidade, às vezes, assim, maior que até a própria área de segurança, vamos dizer assim, quando em algumas situações elas são, né, separadas, para a gente trazer esse tema, né, e desenvolvendo isso dentro do pilar que já existe na empresa, da estratégia, né, da cultura de pessoas. Né? Então, assim, a gente alinhou todos os produtos que a empresa tinha, né, associado a essas questões de regulamentação, né, e tudo, para que a gente tenha esse tema sempre em alta, assim, né? Então, é algo que a gente está sempre mudando, alterando, né, e trazendo coisas novas para melhorar ainda mais aí essa questão, né, e tornar esse tema, né, mais aberto e confiável, né, dentro do grupo. O tema de saúde mental gera uma resistência, né, logo quando a gente fala disso. E acho que é um desafio que todas as empresas sofrem em algum grau. Tem culturas que são um pouco mais abertas, culturas que são um pouquinho mais fechadas, mas acho que é um trabalho comum, né? Cada um a sua maneira de trabalhar para reduzir estigma, né? Diminuir ali o tabu da saúde mental. E ali na Abbott, quais são os desafios que você tem por lá? Nossa, desafios a gente tem sempre, né? A gente vai amadurecendo todo o processo, que de forma mais robusta começou em 2020, mas a gente já tinha algumas iniciativas antes. E eu creio que dentro dessa trajetória, olhando para o que já aconteceu, a gente teve vários passos importantes e que foram desafios superados. E o primeiro deles é a gente conseguir permear em toda a organização e chegar até o nível da alta liderança e de um board executivo, onde a gente apresenta dados e resultados para conseguir transformar saúde mental como uma estratégia, né, como uma prioridade estratégica. Então, esse é um ponto fundamental e que a gente conseguiu consolidar. E isso a gente faz com outra etapa também
difícil, que é construir confiança, né? Conseguir construir acesso a essas altas lideranças e também, como um segundo elemento, a construção de orçamento, recurso destinado para que a gente possa atuar nesse fim. Às vezes a gente tem muito, de forma explícita, a gente quer, mas não temos dinheiro para fazer isso. Então, a gente tem que ter essa informação, ter essa prioridade explícita e implícita dentro da liderança. Acho que isso a gente conquistou já logo de início, para poder avançar com várias atuações. Desafios superados, é claro, engajamento das pessoas para participar nas métricas que a gente está avaliando, e isso ao longo do tempo a gente começou a resolver, chegando até agora numa pesquisa recente que eu achei que, se fosse há 2 semanas atrás, eu diria que o desafio era justamente esse engajamento, que a gente conseguiu mais de 90% de participação. Então, isso foi muito positivo para a gente, e revela que a gente consegue. Às vezes é só não ser insistente, tem que ser persistente. Vamos mudar a estratégia, vamos comunicar de forma diferente para que as pessoas entendam a importância dessa participação. Eu diria que seriam esses os principais nessa trajetória. Recurso, entrada com a liderança para muitas vezes conseguir recurso, e capilaridade, fazer com que a gente consiga engajamento e adesão, porque não adianta a gente colocar um programa de pé e as pessoas não participarem, né? Tem um desafio para implementar e tem um desafio para manter. A gente está falando muito de dados. Eu queria fazer uma pergunta aqui específica para a Gabi, que é sobre a experiência que vocês tiveram com o censo no ano passado. A gente rodou o censo de saúde mental na Arcos Dourados e, para a gente, a Arcos virou um case, porque a gente geralmente mantém uma janela de coleta do censo, como a gente está fazendo aqui com vocês de um dia para o outro, mas nas empresas a gente recomenda que isso fique aberto por 30 dias, né, para que todas as pessoas tenham tempo de responder. Na Arcos a gente tinha um desafio, eles estavam concorrendo com outras agendas, a gente fez em 15 dias o período de coleta e a gente teve mais de 20 mil respostas, né? Sendo que, trabalhando com outras empresas do varejo, quando a gente tem população muito disseminada, é muito difícil você conseguir que a pessoa lá na ponta, na loja, né, consiga parar um tempinho, responder, entenda a importância, não tenha medo de responder, e vocês fizeram uma coisa que foi muito legal. Queria que você contasse um pouquinho para o pessoal quais foram as estratégias, o que vocês levaram em conta para preparar o terreno para conseguirem esses indicadores interessantes aí. Ouvindo assim até assusta, né? Mas foram mais de 20 mil pessoas, de fato, que responderam em mais de 750 restaurantes. Então, é isso, eu não tenho uma planta, né, única com todos esses funcionários, eles estão espalhados no Brasil. Então, isso, sem dúvida, é um desafio, que é um desafio nosso já, como empresa, né? Seria mais esse com a questão do censo. Mas nosso caminho até o censo, como eu falei no início da questão dos nossos funcionários, primeiro emprego, já ter esse cuidado, o caminho até chegar ao censo ele foi longo, né? Essa construção até o dia que a gente entendeu que estávamos prontos para isso, né? Então, lá atrás, quando a gente começou a discutir com as lideranças, e até ano passado, quando a gente voltou muito forte no tema, eu não precisava mais falar de FAP. FAP já era tema ultrapassado, eles já conheciam, eles já sabiam, eles já estavam cientes. Mas a gente precisava, claro, capacitar aquela liderança. Mas, para capacitar essa liderança, porque a gente fala muito sobre isso, né? Eu vi o Emerson falando isso hoje também, o quanto que é importante capacitar, eu precisava ter minimamente todos eles nivelados na mesma sala. Não adiantava eu botar toda a diretoria numa sala só, sendo que cada um com uma percepção diferente de saúde mental. Então, a gente fez uma sensibilização individual. Presidência, vice-presidência, todas as diretorias, todas as gerências sênior, explicando dados e com embasamento, como eu expliquei para vocês, estudando mesmo, mostrando qual é o cenário de saúde mental mundo, o cenário nosso, Arcos Dourados, trazendo todos esses pontos, deixando explícito para, então, a gente nivelar. Aí, sim, a gente passou para a etapa da capacitação. Então, essa sensibilização, sem dúvida, teve um peso para a gente muito importante, porque é isso, às vezes é um diretor que já teve um problema pontual com o filho, já uma questão de depressão da mãe, ele já ouviu falar, ele conhece um pouco sobre o tema, e às vezes é um que não tem, né, acabou de chegar na companhia, não está ali no nosso histórico, não conhece o que já foi feito. Então, a gente precisou dessa sensibilização individual,
Zero custo para isso, gente. É agenda, é sentar lá, né, montar o material, é discutir, é trazer eles para o mesmo patamar, para então a gente evoluir com o Masterclass que a gente fez, presidência, vice-presidência, diretoria, gerência sênior, até coordenação corporativa, ou seja, todos os líderes, todo mundo que faz gestão de pessoas, né, a gente fez essa capacitação, e na operação também. Cada restaurante nosso, a gente tem um gerente de unidade de negócio, e a gente também evolui na capacitação dessas lideranças, porque é isso, eles estão ali, eles são estratégicos, mas eles fazem a gestão de pessoas, a gente precisa tê-los minimamente calibrados. Feito isso, aí a gente sentiu um pouco mais de confiança para evoluir para o Masterclass. O Masterclass foi esse treinamento desses públicos. E aí, alinhado, e aí muito em paralelo com a pergunta que você me fez do SESMIT, de forma alguma, a descida disso, do censo, você lembra na época, foi feito pelo time do SESMIT? Não foi. Foi feito o time de treinamento. Todo o alinhamento de comunicação foi responsabilidade do time de comunicação. Então, primeiro, eles colocaram na reunião, a gente tem uma reunião chamada Bora Falar com o presidente foi lá na frente e falou sobre o tema, a gente fez live com o vice-presidente, você estava brilhantemente falando também para todos os funcionários sobre o tema, e fomos assim em diversas comunicações até que a gente chegou no censo, que foi em setembro do ano passado, né, acabou coincidindo com o Setembro Amarelo, não foi por querer, mas é porque a gente entendeu que precisou segurar um pouco mais para nivelar todo mundo e, sem dúvida, isso fez muita diferença. E sabendo que o SESMIT não é o único responsável por isso. Você precisa, e aí é posição, responsabilidade sua, caso você seja um líder de SESMIT, de trazer todas as áreas junto com você, mostrando a responsabilidade para cada um. Então, todas essas ações de comunicação foram feitas pelo time de comunicação. Toda essa baixada do material para a resposta do censo foi feita pelo time de treinamento. Então, isso a gente, óbvio, teve que alinhar a agenda, então foi esse super desafio de termos 14 dias para descer o censo, que foi o período que a gente teve e culminou com esse sucesso. Acho que é muito legal mostrar que é possível, né? Porque isso é uma primeira barreira que muitas empresas falam, nossa, aqui a galera não responde nem pesquisa de clima, quem dirá vai responder uma pesquisa, né, sobre saúde mental. Mas, se a gente prepara esse terreno, é super possível a gente fazer. Não vai ser rápido, talvez não vai ser do dia para a noite. Tem muitas pessoas agora que o timing da lei passa a valer, né, a partir de maio, com possibilidade de fiscalização. Todo mundo muito preocupado, querendo correr, mas às vezes vale mais a pena você preparar o terreno, preparar esse movimento para conseguir engajamento. Tem áreas que são muito mais fáceis, né? Trabalho numa parte administrativa, é muito mais fácil comunicar, coletar, mas quando a gente entende essa complexidade, é importante ter exemplos como o seu, que mostra que a gente começou a capacitar antes. Tem gente que deixa a capacitação como plano de ação, né? Primeiro vamos mapear, depois a gente educa. Mas tem coisas que são básicas que a gente já pode educar antes e preparar o terreno com isso. Foi um trabalho muito, muito legal mesmo que vocês fizeram. E aí, passando para a Anne aqui, também, né, vocês trabalharam com censo ano passado, e uma coisa que eu não sei se nem podia deixar público, mas depois você briga comigo se for, o Grupo Cornélio Brennand, ano passado, foi o recordista do censo de saúde mental. A gente tem um indicador que chama IVSM, que é o Índice Virtude de Saúde Mental, onde as empresas, né, têm uma nota. Obviamente, todos os indicadores são mapeados individualmente, mas a gente faz uma ponderada de todos eles para que a gente possa, inclusive, mostrar referências de mercado. E o Grupo Cornélio Brennand foi a empresa que teve o maior índice Virtude de Saúde Mental em 2024. Então, depois, se vocês quiserem saber o que eles estão fazendo de certo por lá, vocês puxam a Anne aqui para conversar. Mas conta para a gente como que foi para você o processo de implementação, se houve preocupação, se houve dúvida, como que você contornou isso para fazer com que vocês chegassem nesse resultado, né? Obviamente, o resultado bom não é porque vocês conseguiram fazer a pesquisa, porque vocês já estão trabalhando no programa há bastante tempo. Mas conta para a gente um pouquinho dessa jornada para colocar uma pesquisa de saúde mental em prática. Perfeito, Lucas. O número é público, então não é um problema. A gente tem um programa estruturado, né, já desde 2022, que a gente chama de Faz Bem. Esse programa, a gente reuniu todos os produtos que a gente já tinha dentro de casa, né, e a gente colocou ele tudo no guarda-chuva do Faz Bem, né? Então, assim, o grupo ele tem muitas iniciativas, né, que corroboram, né, com a questão do bem-estar e da saúde dos colaboradores, né? Então, assim, pessoas está no DNA do grupo, né? Então, a gente aproveitou isso para empacotar, né, todas as iniciativas e colocar lá. Né? Mas como veio a ideia do censo? Né? Por que fazer o censo, já que a gente já vinha nessa jornada aí desse trabalho? A gente está muito alinhado, né, com as estratégias de ESG.
E a gente queria participar do Mente em Foco, né, que está alinhado lá com o ODS 3, né, de saúde e bem-estar. E dentro lá do questionário que você tem que responder do Mente em Foco anualmente, ele tem lá um item que é fazer um mapeamento, né, de toda a sua população, para você saber como é que eles estão, né? Isso chamou muita atenção para a gente, porque, assim, poxa, a gente faz tanta coisa, mas como será que os nossos colaboradores estão, né, genuinamente? Né? Como é que eles estão? Será que tudo que a gente vem fazendo realmente está refletindo nele? Né? E aí, para nossa surpresa, né, aí, em função disso, né, a gente conseguiu a aprovação do censo, e aí, para nossa surpresa, extremamente positiva e feliz, né, foi esse resultado, né, que você já trouxe. E isso trouxe muito conforto, né, para que a gente continue com esse programa e que ele só aumente. Né? Então, assim, todo ano a gente traz novas iniciativas, né, para que a gente melhore e consiga abranger todas as pontas, né, porque a gente também está espalhado no Brasil, e aí a gente tem pessoas que estão trabalhando em usinas que ficam 6 dias, né, e folgam 4. Como é que eu chego nesse colaborador? Né? Então, a gente conseguiu... Então, assim, uma dificuldade foi a adesão, né, até porque esse tema é novo, então mexe com as pessoas, né, de como você responder, mas o retrato que a gente conseguiu tirar é muito positivo, né, e trouxe isso para a nossa liderança, né, para a alta liderança, de que vamos continuar, né, vamos investir, e a gente tem investimento, né, para isso, a gente só tenta alocar, assim, onde é que a gente vai alocar esse ano isso, né, para que a gente não desperdice, né, esse momento. E acho que um aprendizado é que o censo ele não foi um item isolado, assim, não é uma questão de um checklist, sabe, assim, ele foi o ponto inicial de a gente entender como é que está a nossa população. Eles estão bem, mas a gente também teve outros números que precisam ser trabalhados, né, precisam ser melhorados, e é um processo que ele é contínuo. Né? Não é uma coisa assim, eu fiz o censo, eu vou fazer um plano de ação e vou deixar isso para lá. Não, é para sempre. Né? Então, a gente precisa estar sempre se reinventando, né? Buscando, em cima desse plano de ação, trazer sempre formas de como é que eu vou trazer esse tema, porque um ponto importante que a gente viu é a comunicação. Né? Por quê? Porque a gente tinha números bons, mas o que é que estava faltando ali para esse número ter sido melhor ainda, né? Porque é sempre assim, né? Você tirou uma nota boa, você quer mais, né? Então, a gente foi entender que essa comunicação, de chegar na ponta, ela tem que ser incansável, né? Então, a gente começou a... Eu, particularmente, né, como sou a guardiã do programa, a gente tem vários canais de comunicação e eu estou participando de todos, né? Seja ele escrito, seja ele a gente tem um canal Alô GCB, que é via WhatsApp, a gente tem bate-papos com os presidentes, né, dos negócios todo mês, então eu participo dessa pauta mensal, levo o tema, e aí depois todo mundo vem me procurar. Eu quero saber disso, como é que eu faço? Né? Então, a gente está vendo que isso está cada vez mais alavancando e trazendo esse tema, e as pessoas deixando de ter, assim, vergonha, vamos dizer assim, de procurar ajuda. Né? Acho que é isso. Que é o mais importante, né? No fundo, o programa todo precisa ser pautado em prevenção, e para a gente prevenir, as pessoas precisam estar muito confortáveis em procurar ajuda. Um comentário muito rápido aqui na fala de vocês duas. A gente, em nenhum momento, vocês ouviram ela falar de NR1, ou de que a gente está correndo para a NR1, ou de que o que abriu a porta foi a gente falar da NR1 e fazer o censo por medo. Né? Arcos Dourados fez isso muito antes da gente estar falando, né, da NR1 ter sido atualizada. Cornélio Brenan, como você disse, tinha lá um ODS, a gente quer fazer parte do Mente em Foco. A gente está sempre pensando, né, em ir para frente, mais porque a gente entende valor ali do que necessariamente porque a gente está com medo de correr atrás do prejuízo. Né? E aí, o Ale, pessoal, super orientado a dados, né? A gente tem um grupo de estudo, né, dos KPIs de saúde mental. O Ale é um dos organizadores ali, várias empresas, vários médicos ali, outros profissionais técnicos se juntam para discutir esses KPIs, e aí a gente não roda o censo lá na Abut, o Ale roda outros indicadores, trabalha com outras ferramentas, e a gente não está aqui para falar que só o censo serve, muito pelo contrário, existem várias ferramentas que podem ser úteis, e aí eu queria ouvir de você, o que você tem usado lá, por que você tem usado o que você tem usado, e o que você tem visto de valor nesses instrumentos que você usa. Legal, Lucas. É bom mostrar essa diversidade, porque a gente começou lá, eu acho que o importante é saber medir, como medir, comparar com o quê. E a gente já começou lá em 2018 com ferramentas no espectro de identificar, fazer rastreamento individual. Então, a gente não tinha ainda aplicado ferramentas de saúde mental no trabalho. Né? E aí começamos fazendo esses rastreamentos, que a gente está falando, rastreamento de risco para depressão, rastreamento de risco para ansiedade, rastreamento para risco de estresse do trabalho ou burnout.
e de uma forma como parte do programa ocupacional, ou seja, do periódico. Isso é um caminho bom para quem está começando, porque você vai coletar aqueles primeiros dados, às vezes para falar com a liderança, e que, em tese, eu não preciso perguntar para o CEO, para ninguém, para dizer que eu vou fazer qual a pergunta que eu vou fazer no meu exame periódico. Então, isso é uma ferramenta muito boa, até um censo, como que vocês aplicam, ajuda, você pode usar em alguns estágios aí para essa avaliação. A partir de 2020, a gente começa a ter essa abordagem, né, de saúde mental no trabalho, embora já tivesse um planejamento anterior, e é importante um papel aqui trazido pela Gabriela também da questão da sensibilização. Esse processo tem que ser um amadurecimento contínuo, e a gente viu que, para aplicar esses dados e eles serem valiosos, precisava trazer uma sensibilização da importância deles. Parte da confiança a gente já tinha construído em relação ao que a gente trabalha, como a gente trabalha os dados e toda a questão de saúde. Começa desde do atestado, né? Quem recebe, quem tem visibilidade e tudo mais. E aí a gente começou, então, a usar ferramentas como o JSS do Karasek, o ERI, ferramentas de presenteísmo como o Stanford, né? E isso ajudou a gente a ter mais indicadores, mais informação. Eu gosto muito de utilizar ferramentas, mas eu venho da ergonomia francesa, né? Eu sou ergonomista formado pelo CNAM e pelo Conservatório Nacional de Artes e Ofícios da França, e na ergonomia a gente sempre fala, o checklist é bom, né? Mas eu tenho que ouvir as pessoas. Então, esse é um grande desafio, porque como é que a gente olha dentro de uma organização, ouvir milhares de pessoas? Então, a ferramenta ajuda a gente a ter um olhar, entender spots, pontos focais em que eu tenho que me dedicar de forma mais importante e saber o que de fato muda. Claro, eu preciso tratar as pessoas, eu preciso acompanhar as pessoas que estão adoecidas, aquelas que têm sintomas, mas, ao mesmo tempo, e fazer o diagnóstico de forma correta, ao mesmo tempo que eu preciso identificar os pontos que, na minha organização, eu posso trazer de melhoria, que eu posso investir. E a gente fez muito isso a partir desses indicadores. Quais essas dimensões ligadas à organização do trabalho, ligadas à alta liderança, que podia trazer de positivo? E foi aí que a gente começou, dentro desses indicadores. Esse ano, a gente fez uma migração para o COPSOC, que é o questionário de Copenhague, numa versão curta, o 3, terceira versão, mas por uma demanda interna de uniformizar dentro da América Latina, onde atuamos em 18 países, num questionário mais para adaptar com o ISTAS 21 e as demandas de outros países como Chile, Colômbia, México, que têm suas métricas específicas. E é interessante, a gente está ainda com fases preliminares, mas traz uma visão um pouco diferente dos dados. É ruim para você tentar comparar, né, ao longo dessa jornada de 6 anos já fazendo medidas, né, de saúde mental no trabalho, mas que trazem insights e a forma como você vai ver isso aí. Porque se a gente fizesse uma avaliação de ansiedade do time de SST em relação antes da publicação da NR1 e depois da publicação, incluindo os fatores de risco psicossociais, eu imagino que isso foi extremamente ansiogênico, né? Então, acho que o nosso time todo, para quem está começando agora e vê isso pela primeira vez, eu acho que não vai ser da noite para o dia que você vai engajar todas as pessoas, não vai ser da noite para o dia que a gente vai ter todas as ferramentas implantadas e aplicadas, e a gente também não precisa ter todo o conhecimento, da mesma forma que a gente não tem. Ela é engenheira, nós somos médicos, e a gente não vai sempre usar as nossas expertises internas, a gente vai contratar uma consultoria para complementar aquela ação. Então, vamos acalmar, vamos ver aonde que eu posso avançar nessa jornada, pouco a pouco, para não ficar ferramenta. Se a gente for falar, a única coisa que a norma fala, a NR17, é método. Nesse método, eu tenho que avaliar certos pontos da organização do trabalho, com validação das pessoas, com envolvimento da alta liderança, todo esse processo que precisa acontecer, e ferramenta pode ser um alicerce muito bom, principalmente para a gente ter uma visão global. E aí sim, as ferramentas têm um poder muito grande nisso. Mas quando a gente quer ir a fundo na organização e achar
às vezes até checklists pequenos para entender o que está acontecendo, onde que eu posso melhorar, estou faltando implementar, como a gente fez lá, já tinha muito tempo, mas vamos reforçar, divulgar novamente a política anti-assédio, vamos fazer um novo treinamento da política anti-assédio, fazer um treinamento para a liderança, um treinamento de saúde mental, vamos desdobrar, vamos ver se isso está funcionando, se isso está bem implementado, isso traz algo muito positivo para a organização. Muito legal, mas eu acho interessantíssimo isso que você coloca, né? O quantitativo ele é muito útil quando a gente tem grandes populações, mas ele vai ser sempre limitado. Tem duas limitações que eu estava falando ontem no pré-summit aqui que a gente fez, que nenhuma escala, nenhum instrumento, seja ele qual for, a COPSOC com as suas 125 questões na versão gigante lá, não tem como ser exaustivo em todos os fatores de riscos que a gente precisa avaliar. Mas eles são muito úteis, porque eu não posso também fazer grupo focal com, sei lá, 100 mil pessoas, se eu tenho uma empresa de 100 mil pessoas. Mas entender um estágio quantitativo como um estágio anterior, para depois a gente aprofundar numa perspectiva quali, né? Entender quem que eu tenho que escutar, por que eu tenho que escutar, esses dados podem nos ajudar muito bem. E a gente está falando aqui de diversos instrumentos que podem ser utilizados para que a gente possa fazer esse mapeamento. O importante é que ele seja validado, é que ele tenha um bom método, que você consiga justificar o porquê que você está fazendo isso e que você não se sinta, né, não fique limitado a aplicar um instrumento e pronto. A parte mais importante do programa é o que a gente vai fazer com esses dados depois, né? Se eu fiz o mapeamento, tenho o dado, guardei na gaveta porque não gostei do resultado, não quero nem ver mais, você pode estar usando o melhor instrumento que você puder, não vai ser o suficiente. A gente precisa sempre pensar como é que a gente vai melhorar. A gente está com um tempo apertado. Eu queria falar um pouco da NR1, o grande tema do Summit, né? O que vocês acham, embora, né, nos 3 experiências aqui, NR1 não foi a principal alavanca, mas agora ela começa a entrar no nosso dia a dia, como o Ale colocou, com alguma ansiedade para as empresas. O que vocês entendem que a NR1 impacta no dia a dia de vocês? O que vocês já se sentem preparados para ela? E o que vocês, né, pensam que ela vai abrir de oportunidade ou de desafio dentro ali do espaço de vocês? Eu engasguei, gente. Não sei se vocês viram. Tem uma água aqui, ó, pelo amor de Deus. Tenho uma filha de 1 ano, você deixa o seu salário no berçário e recebe um vírus toda semana, né? Então, eu tô nessa semana do vírus. Mas, voltando para a NR1, Lucas, saúde mental não tem que ser benefício, tem que ser valor, tem que estar atrelado com a cultura da companhia. Esse tem que ser o nosso papel, né, de promover isso, de falar sobre isso, de trazer o tema à pauta. Se não foi feito ainda, façam, né? A gente tem pouco tempo, né? Se a gente considerar maio, né? Já está batendo a porta, mas dá tempo, sim, de começar a estruturar. É importante, como eu sinalizei no início, a gente, como Arcos Dourados, tem uma responsabilidade muito grande, social, né, com relação ao nosso país, já recebendo esses jovens, mas também um trabalho dentro de casa, que a gente está trabalhando e batalhando muito para estruturar ao longo de todos esses anos com a Vitude. Então, sigam, persistam, porque é muito importante, Eu acho que o principal ponto, assim, para todas as empresas é, assim, se você não começou ainda, então comece, né? Acho que esse é o ponto, mas eu acho que é uma oportunidade para as empresas olhar para esse tema, assim como nós, né, começamos aqui, né, não vinculado a uma questão, né, normativa, mas que eles olhem para esse tema de forma genuína e acolhedora, porque acho que se os nossos colaboradores estão bem, né, fisicamente e mentalmente, né, isso é bom para todo mundo, né, inclusive para as empresas. Então, se o empregador, né, e aquele que está à frente desse tema dentro dessa empresa entender isso, né, não tem por que ter medo ou dúvidas, ou por que não fazer, ou por que vai ter que fazer isso agora, né? Acho que o fazer, mas fazer com vontade, né, com determinação, e de que aquilo vai trazer frutos, acho que é o recado. Então, uma mensagem que tem muito a ver com a minha formação em ergonomia, e psicossocial tem tudo a ver com isso. Está lá, né? Inclusive nas normas. E a formação nossa, ela tem uma base muito desses psicólogos e psiquiatras que desbravaram o mundo aí em relação a esse aspecto. E uma lição que a gente tem que utilizar em todas as falas é que, seja a ergonomia, seja a gente trabalhar com a psicodinâmica do trabalho, outras correntes, o objetivo não é só saúde e bem-estar. Ele tem um outro objetivo, que é o desempenho eficiente das pessoas.
Dentro desse desempenho, às vezes tem gente que fala, é protetor. Não, trabalho, ou ele adoece, ou ele vai para outro caminho, que não é proteger, não. Ele é desenvolver. Todo mundo que está aqui, com certeza, se não adoeceu, ou pode até ter adoecido, está melhor do que quando entrou. Você se tornou uma pessoa melhor. E esses pequenos desafios, e não é para tirar a demanda das pessoas, é ter desafios onde as pessoas têm as ferramentas, tem um time que coopera dentro da empresa, tem uma liderança que é participativo, está perto, caminha junto, e tenha mecanismos protetores dentro da organização. Por quê? Todo dia entra gente nova, todo dia sai gente. E essa organização ela é viva, ela está mudando, e o treinamento não pode ser algo estanque, ele tem que ser dinâmico, né? E a informação tem que chegar de fato nas pessoas, no sentido de fazer uma comunicação que não é mandar um e-mail que vai para a caixa de spam, né? E sim, como que eu transformo isso, e treinamentos, estar vivo, como essa pesquisa que vocês fazem aí, de censo, estar vivo, esse tema, faz com que as pessoas tenham aquele olhar, a empresa me traz valor. E dentro do objetivo de saúde de qualquer empresa, não é só o desfecho clínico, mas sim como é que as pessoas percebem o valor do time de saúde, do SESMIT e da organização, que ela está, de fato, se cuidando e, como a Aniele falou, genuinamente, né? Não é aquele só explícito. E essa foi a preocupação sempre na hora de desenhar, na hora de levar os indicadores para a liderança, né? Como a Gabriela falou, o FAP já superou, e não é só reativo. E, às vezes, até olhar do ponto de vista de, se eu tenho pessoas engajadas, lá na minha loja, né, seja no setor de serviços, por exemplo, essa pessoa está mais feliz, vai vender mais, vai inspirar mais as pessoas, né, vai estar com uma cara menos fechada. Desculpa o termo, mas a possibilidade de engajamento dessas pessoas é maior. As pessoas que estão sofrendo vendem menos, atendem com pior qualidade. Tem uma tendência a isso. Tem uma tendência do médico que atende paciente, que atende vários de uma vez, porque, por diversos motivos, acaba tendo o risco de maior erro, maior de processo, e esse processo é transdisciplinar, ele passa por todas as áreas, né? E até como a Gabriela usou uma ferramenta, uma experiência muito interessante. A gente envolveu o time de treinamento, todo mundo está lá fazendo esse papel, e é legal sair desse gueto. É o time de saúde que vai cuidar disso aqui. Não, é todo mundo, né? Quem faz a gestão desses fatores psicossociais não é só o time do SESMIT, é todo mundo. Então, todo mundo tem que estar envolvido, entendendo da temática, para que você possa engajar o restante da companhia. Então, acho que mais ou menos aí como desafio e desenho. Eu acho isso muito, muito, enfim, sensacional, né? Quando a gente olha que não é para cumprir tabela que a gente está fazendo tudo isso, é para dar resultado para a empresa. E quando a gente dá resultado para a empresa, a gente também impacta muito positivamente esse indivíduo. E eu não estou falando de distribuição de lucro, né? Isso é bom também, né? Eu fiquei sabendo de gente aqui que já recebeu e-mail hoje, já está felizão. Depois, enfim, não posso contar quem é, né? Mas o meu ponto aqui pensem em vocês. Aquele dia do trabalho, aquele momento do trabalho em que vocês trabalharam num projeto que, para vocês, é aquele que você conta na entrevista de emprego. Sabe, quando alguém te pergunta qual que é aquele projeto que, enfim, foi a melhor experiência que você teve, o que você causou mais impacto. Ter uma experiência como essa é muito importante para a nossa constituição como gente, né? Não só como profissional. Então, eu tenho um espaço de trabalho que me possibilita ter esse tipo de impacto para eu mostrar o quanto que eu sou competente, para eu mostrar o quanto que eu consigo contribuir, para eu ver efeitos da minha contribuição, que se eu não estiver envolvido numa organização, é muito pouco provável que a gente consiga fazer isso. Isso é muito importante para o indivíduo se construir, né? Então, se ele está satisfeito, desempenhando bem, gerando resultado, criando a história que ele vai contar como profissional que ele é, a empresa está sendo, né, beneficiada, provavelmente ele está sendo, né, se ele está fazendo de uma maneira saudável, por isso entram, né, os fatores de proteção, ele está sendo, enfim, protegido e está contribuindo para a sua própria experiência, e é para isso que a gente está aqui, não é para cumprir tabela, não é porque a NR1 está pedindo, se a gente não começou antes, acho que ter vocês aqui é um exemplo muito bom, não é tipo o ano passado, não é um ano retrasado, é há muito tempo, existe espaço nas empresas para fazer isso, né? Arcos Dourados dá resultado, Grupo Cornélio Brenan dá resultado, a Abbott dá resultado, e dá resultado fazendo isso, né? Tem muita gente que ainda tem aquele medo, não, se eu falar de saúde mental, a galera vai começar a parar de trabalhar, vai ficar tipo, acomodado, porque não tem mais muito o que se fazer, né? Então, acho que aqui a gente tem grandes exemplos de que o caminho é outro,
e que quem está começando agora pode se espelhar muito nos exemplos de vocês. Queria muito agradecer a presença, né, o espaço aqui. Infelizmente, a gente não tem todo o tempo que a gente gostaria, tinha tempo para conversa o dia inteiro, mas vocês vão estar aqui com a gente. O pessoal que tiver, né, algum interesse pode procurar por vocês, procurem LinkedIn, todos os nomes estão ali, as empresas também. O importante é que a gente possa trocar essas informações. Para a gente fechar, uma mensagem assim super breve de vocês para o pessoal que está acompanhando a gente hoje em relação a esse início de jornada. Vamos considerar que alguém está começando agora. Qual que é a primeira coisa que essa pessoa precisa levar daqui? Primeiro, agradecer pelo convite, né? A gente veio com essa parceria da Vitude há um tempo, acho que Censo foi ano passado, mas a gente já conversa e discute o tema até para construir, né, o que a gente chama de Vivamente, que é o nosso programa de saúde mental, já há alguns anos. Mas eu acho que, sem dúvida, olhando não só a atuação SESMIT, mas a NR1, sem base, pesquisa, estuda, traz números para a sua atuação, insista nisso. O orçamento não vem de um dia para o outro, os números também não vêm de um dia para o outro, né? Mesmo os do censo, né, os direcionamentos que a gente fez pós-censo, a gente ainda analisa e acompanha isso, né, para então a gente ter dados consolidados e fechar o ano, mas acho que é persistir, troca muita informação, como o Lucas falou, meu LinkedIn está super disponível, meu e-mail também. É muito importante esses momentos de troca, porque ninguém constrói nada sozinho, né? E entendam que vocês também não estão sozinhos, e a gente, anos atrás, quando começou a discutir o programa, pensar no programa, a gente também não tinha investimento. Não à toa, na hora de falar que eu ainda pontuei, essa ação é totalmente sem custo, faça, porque é muito positivo, porque a gente sabe que não é fácil, mas o retorno veio, porque no fim das contas foi como a Aniele e o Alexander falaram, a gente está olhando bem-estar, a gente está olhando produtividade, é para o bem da companhia, então que seja a nossa bandeira também. Muito bem, obrigado. Anny. Bom, acho que um recado, assim, para mim foi importante, né, olhar o Mente em Foco, né? A gente tem lá um guia, vamos dizer assim, que é gratuito, né, e você pode utilizar lá aquelas perguntas para você se guiar, assim, por onde eu começo, né? Independente da NR1, né? Assim, mas eu quero estruturar um programa, né, de saúde mental na minha empresa, e eu começo por onde? Então, assim, foi assim, a gente já tinha começado antes, né, mas o Mente em Foco, ele foi um fortalecedor aí nesse processo, para a gente saber o que a gente já tinha e o que ainda precisava ter, né? Então, acho que o meu recado é esse. Eu agradeço aqui o espaço, né, e o convite. Meus contatos, né, acho que vocês estão vendo aí, então fiquem à vontade, né, para me procurar e a gente trocar ideias. E sucesso para todos aí nessa jornada. Valeu. Bom, vou ser breve também, os meninos já deram todos os recados aqui. Na verdade, eu acho que o mais importante faça um planejamento de médio e longo prazo. O que eu quero fazer agora, o que eu quero fazer no ano que vem, daqui 3 anos, 5 anos, onde eu quero estar, para que essa jornada seja mais realista. O segundo ponto é conhecer o que eu tenho de informação. Quais os dados que eu tenho hoje que vão me subsidiar, inclusive para vender para a alta liderança. E o terceiro ponto, que é busque ajuda, busque apoio. Apoios internos e apoios externos. Ela, como engenheira, não vai fazer toda a higiene ocupacional lá, ir lá com o aparelho para medir o ruído, etc. A gente, como médico, não precisa saber tudo. A gente tem que... Não é reconhecer falha, não. É reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? Não dá para a gente ter todos os conhecimentos ali. Então, a gente vai precisar dessa ajuda externa, principalmente. E, muitas vezes, ajudas internas, de alguém que possa nos ajudar a inclusive, interpretar esses dados. Eu acho que buscar ajuda, planejar, para reduzir a ansiedade de todo mundo em relação a esse aspecto, e começar a agir a partir do que eu já tenho de informação e dados, ou formas de agir, que eu gostei que a Gabriela falou, a custo zero, às vezes, dentro dessa parcela. O que é prioritário? Definir essas prioridades, para mim, eu acho que é o ponto inicial de todo o processo. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Queria agradecer aqui nossos convidados, uma salva de palmas para eles.